que outro tratamento existe se a pessoa só faz uso de anticoncepcional para o tratamento de cólicas muito intensas? A pessoa, conhecendo o seu período fértil, precisa usar camisinha quando for ter relação? E fora desse período, é necessário usar? Eu tomava anticoncepcional durante 12 anos, resolvi parar. Se eu tiver relação sem preservativo, tenho perigo de engravidar? Gostaria de saber como faço para saber se meu ciclo menstrual é regular. Qual o dia fértil da mulher? Eu vi um vídeo sobre os riscos do anticoncepcional, mas quem tem ovário policístico e que tem a menstruação desregulada, que outro método pode usar? Vamos começar. Olha só. Olá, meninas! Aqui estou eu mais uma vez para responder as perguntas de vocês, as perguntas que sempre vocês mandam, né? E que muitas de vocês fazem as mesmas perguntas e por isso que eu resolvi fazer as sessões de Fê Responde, né? Esse é, o terceiro Fê Responde que a gente faz. E eu espero que então hoje você tire aí as suas dúvidas, tá bom? Vamos começar. Olha só, vou responder aqui a pergunta da Bia. Ela me mandou uma mensagem pelo Instagram e ela fala assim: boa tarde, doutora Fernanda. Eu achei muito interessante os seus vídeos, muito obrigada. E gostaria de tirar uma dúvida. A senhora sempre fala dos malefícios do anticoncepcional e que o melhor é conhecer o meu ciclo e me prevenir de outras formas. Mas que outro tratamento existe se a pessoa só faz uso de anticoncepcional para o tratamento de cólicas muito intensas? Gostaria de saber. Olha só, Bia. Veja bem, é preciso ver se quem passou para você esse remédio passou, de fato, para as suas cólicas ou porque você também tem grandes sangramentos, né, sangramentos muito intensos. Porque veja bem, quando você usa o anticoncepcional para cólica, na verdade, o que está acontecendo com o seu corpo? O anticoncepcional bloqueia o seu ciclo, você então não menstrua mais, logo você não tem cólicas menstruais. Aquelas dores você deixa de ter. Mas veja, se você tem um sangramento muito intenso, então realmente o anticoncepcional, por bloquear o seu ciclo, ele vai bloquear a sua cólica e também o seu sangramento. Agora, se você usa o anticoncepcional somente por causa das cólicas que você sentia, então assim, eu recomendo que você procure o seu profissional de saúde, né, o seu médico, a sua médica que te receitou esse remédio, para avaliar a real necessidade de você continuar com o anticoncepcional, já que existem outros medicamentos que são usados para dor, tá? Então veja aí, com ele vocês dois juntos vão saber responder melhor essa sua pergunta, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Ó, a segunda pergunta aqui foi da Grazi, ela fala o seguinte: bom dia, gostaria de tirar uma dúvida. A pessoa, conhecendo o seu período fértil, precisa usar camisinha quando for ter relação? Sim. Obrigatoriamente, sobretudo se você não quer engravidar. Na verdade, se você não quer engravidar, você tem que usar a camisinha nesse período sim, tá? Porque é exatamente nesse período que você tem grandes chances de engravidar, tá bem, Grazi? E aí eu respondi, ela respondeu, mandou outra pergunta. E fora desse período, é necessário usar? Olha só, fora desse período, depende de alguns fatores, tá? Vamos pensar. Qual é a importância de você usar a camisinha? A camisinha, né, o preservativo masculino, ele protege a mulher e o homem das doenças sexualmente transmissíveis. Então, se você, por exemplo, não tiver um parceiro fixo e estável, né, tem uma vida sexual ativa, mas não tem um parceiro específico, convém você usar a camisinha para você se proteger e proteger aos seus parceiros. Agora, se você está numa relação estável de muitos anos, você e seu parceiro ali já se conhece, os dois são saudáveis, e você quer ter relação desprotegida fora do seu período fértil, você pode ter, desde que você saiba reconhecer os sinais do seu período não fértil, certo? Então isso depende muito dessa sua capacidade. Se você não tem certeza se está ou não no seu período fértil, não se arrisque, tá bom? Porque para engravidar é batata. Tá bem? Na dúvida, então, use o preservativo, tá bom? Uma terceira pergunta aqui, da Andréia. Ela falou assim: oi, Fernanda, sou a Andréia. Gostaria de saber qual o dia fértil da mulher. Olha só, Andréia, na verdade, a gente costuma dizer, nós não costuma falar o dia fértil, a gente fala da semana fértil, porque o dia fértil exatamente é o dia que ela ovula, né? É o dia que nós ovulamos. Esse dia, ele não é
tão exato não. Ele pode variar para um dia a mais, um dia a menos, mas sempre vai acontecer na sua semana fértil. Aí sim, seguramente eu falo para você que a sua semana fértil, ela é sempre na metade do seu ciclo. Né? Eu falei para vocês numa live da semana passada que você, para saber se é período fértil, você tem que conhecer primeiro o seu ciclo. Você tem que estudar um pouco sobre isso, que não é nada complicado, não é nada difícil, sobretudo porque é só você se observar, anotar as datas para ver a duração do seu ciclo e daí então fazer aí a continha, porque agora você vai saber que sua semana fértil é sempre na metade do ciclo. Então naquela semaninha fértil, caso você não queira engravidar, você tem que usar um preservativo, né? Tem que usar ou o feminino ou o masculino, mas tem que se proteger. Né? Existem várias formas aí que você vai poder utilizar para evitar uma gravidez nessa sua semana fértil. Então, só para fechar essa sua pergunta aí, o dia exato o seu dia fértil exato, eu não consigo te falar, mas você, ao se observar a duração do seu ciclo, você consegue então definir ali quando é a metade do seu ciclo, pois é ali a sua semana fértil. Quiçá, baseado no seu conhecimento do seu ciclo, você vai conseguir ver sim o seu dia fértil, mas aí depende de você poder reconhecer, tá bem? Esses sinais. Fica sempre aqui comigo porque eu vou estar sempre dando essas dicas e ensinando vocês a se observarem e a conseguir interpretar todos esses sinais, tá bom? Olha só, a pergunta aqui da Aparecida. Ela fala assim: oi, tudo bem? Eu tomava anticoncepcional durante 12 anos, resolvi parar agora porque minha menstruação estava vindo marrom. Será que se eu tiver relação sem preservativo, tem o perigo de engravidar? Veja bem, Aparecida, tem. Não é porque você ficou 12 anos usando o anticoncepcional que agora que você parou, você está protegida. Não, a partir do momento que você deixa de usar, você vai voltar a ciclar como uma mulher normal que não usa anticoncepcional, certo? Então você tem sim que se preservar caso você não queira engravidar, tá bom? A primeira coisa que eu falo para você fazer, Aparecida, é assim: acabou de usar o anticoncepcional? Esse primeiro sangramentozinho que vai vir agora é um sangramentozinho da privação hormonal. Ainda não é a menstruação verdadeira, não é o seu sangramento fisiológico ali, a menstruação. Agora, no próximo mês, aí sim, você já passou um mês inteiro sem o anticoncepcional, aí sim vai ser a sua menstruação. Você começa a anotar na sua agenda essas datas das suas primeiras menstruações. Vai anotando e vai controlando a duração do seu ciclo, para daí você saber quando é que é o seu período fértil. Claro, lembrando de ver sempre os sinais, vendo o que é que está mudando no seu corpo ao longo desse ciclo, tá bom? Olha só, eu vou ler essa pergunta aqui, não estava no script, mas vou ler porque é uma coisa que eu tenho recebido bastante. Olha só. A Socorro perguntou: boa tarde, eu gostaria de saber se eu posso tomar anticoncepcional porque a minha menstruação não está vindo. Ela veio no dia 27 de julho e não veio mais. Veja o perigo aqui. Primeira coisa, vocês não devem usar anticoncepcional sem a recomendação do seu médico. Segunda coisa, não existe esse negócio de tomar anticoncepcional para a menstruação descer. Eu ouvi tanto isso aí e eu acho um absurdo. E mais absurdo é que profissionais de saúde fomentem esse tipo de informação. Porque veja, quando você usa o anticoncepcional, na verdade você está impedindo o seu ciclo menstrual de acontecer. Você não menstrua. Aquele sangramento que acontece na pausa do anticoncepcional é simplesmente um sangramento de privação hormonal. A maior prova disso é que mulheres na menopausa que usam anticoncepcional ou que usam hormônio, né? Se ela parar abruptamente, ela sangra. E olha que ela está fora da fase reprodutiva. E só quem menstrua é mulher na fase reprodutiva, tá? Então, assim, essa minha resposta serve para várias outras mulheres que, assim como a Aparecida, infelizmente não têm a informação que ela deveria ter. E estou aqui para ajudar mulheres como vocês que precisam saber disso. Veja, você não deve tomar esse anticoncepcional, a menos que esse remédio tenha sido passado para você, porque você tem alguma patologia, você tem alguma outra condição, ou você quer mesmo usar esse método contraceptivo para não engravidar, mas sozinha você não deve tomar. E não existe essa coisa de tomar anticoncepcional para a menstruação descer.
Não existe. Porque quando você usa anticoncepcional, você não menstrua. Você tem um sangramento de privação hormonal, tá bom? Eu fico meio brava com esses assuntos assim, porque, quer dizer, muitas mulheres até às vezes vão compartilhando essas informações, porque elas, né, ouvem falar e tal, né, e a informação tá errada, tá? Então isso me deixa um pouquinho assim nervosa. Até peço desculpa aqui que eu me exaltei um pouquinho. Vamos para a segunda pergunta. Segunda não, já deve estar na quarta, né? Vamos para a próxima pergunta. Olha só, a pergunta é da Thalita e ela fala assim: olá, gostaria de saber como faço para saber se meu ciclo menstrual é regular. Olha só, Thalita, eu vou te falar aqui com muito prazer. Eu venho falando desse assunto já até de forma bem frequente, né? Mas como você pode não ter visto esse vídeo, então vou falar aqui para você também, que pode ser dúvida de outras colegas nossas aqui. Olha só, como é que você vai saber se o seu ciclo é regular ou não? Primeira coisa, anotar as datas das suas menstruações. Que data? Primeiro dia, porque é no primeiro dia da menstruação que inicia o seu ciclo, certo? Menstruou, anota aquela data. No próximo mês, menstruou, anota aquela data. No terceiro mês, menstruou, anota aquela data. Então, com três ciclos aí, controlando 3 ciclos, você já consegue identificar se o seu ciclo é regular ou não. Por quê? Porque você vai ver quantos dias se passaram do primeiro para a segunda menstruação. Veja, para o ciclo, certo? Não é o segundo dia da menstruação, não, é do ciclo, do próximo mês, certo? Quantos dias? Deu 27, 28, 26? Você vai anotar. E do segundo para o terceiro, quantos dias deram, certo? Você já deve ter analisado do mês passado, então você vai ter aí acompanhado 3 ciclos menstruais. E agora você já sabe que entre uma menstruação e a outra dura 26 dias. Ou, por exemplo, dura 30 dias. Significa, então, que o seu ciclo é regular, porque existe aí uma certa frequência, tá? E aí, a partir dessa informação, você consegue analisar outros fatores, como, por exemplo, o seu período fértil, certo? E só também para aproveitar aqui e desmistificar uma questão que as meninas, muitas acham que o ciclo é irregular, porque ela menstruou por muitos dias ou por poucos dias. Veja, não olhe por aí. Não é através da duração da sua menstruação que você vai saber se o ciclo é regular ou não, certo? Ah, menstruei por 4 dias, depois no mês seguinte menstruei 5 dias, depois voltei a menstruar 4 dias. Veja, isso aí é fluxo, é o tanto que você está sangrando. Essa informação não vai dizer, não vai definir se o seu ciclo é regular ou não, tá? O que vai definir se o seu ciclo é regular ou não é a frequência com que ele acontece ao longo do mês. Por exemplo, você começou a marcar e a registrar e aí você percebeu que no mês durou 22 dias de uma menstruação para outra. No outro durou 45 dias. Depois você percebeu que agora seu ciclo durou 32 dias, ou seja, está tendo uma irregularidade no seu ciclo. Aí agora a gente diz que o ciclo é irregular, certo? Agora, se essa variação for muito pequenininha, 26 dias, 27 dias, depois foi para 28 dias, essa variação é fisiológica, porque vários fatores podem alterar aí a duração do nosso ciclo de forma muito pequenininha, né? Quer dizer, você tem um ciclo de 26, depois 27, volta para 26, seu ciclo é regular, pode ficar tranquila. Lembrando que essas informações são para mulheres que não usam anticoncepcional, que ciclam de forma fisiológica, tá bom? Mais 2 perguntinhas antes de acabar essa sessão de Fê Responde. E vamos aqui para a pergunta da Tatiana. Ela pergunta o seguinte, olha só. Boa tarde, tenho uma dúvida. Uma mulher que não esteja no período fértil pode engravidar? Não pode engravidar, Tatiana. Nós só engravidamos no nosso período fértil. E por trás disso existem muitas informações, né? Porque o nosso período fértil só tem esse nome porque é nele que o nosso corpo está todo preparado para ter um óvulo fecundado.
Por isso que a gente fala que a gente está fértil. É que nem você plantar uma semente no solo fértil. Se você plantar uma semente no solo fértil, ele vai germinar. Mas se você plantar uma mesma semente no solo não fértil, ele não vai germinar. E nós mulheres, na fase fértil, temos todas as condições para que um óvulo seja fecundado por um espermatozoide. Que condições são essas, Fernanda? Primeira de todas, a própria liberação do óvulo. Segunda, hormônios alterando o nosso corpo, alterando as características do nosso canal vaginal, as características do nosso muco cervical, por onde o espermatozoide vai passar, a característica da própria região, parede interna do útero, tudo isso vai favorecer a fecundação. Por isso que a gente fala que a gente está no período fértil e é só no período fértil que a mulher pode engravidar. Fora do período fértil, por isso que tem esse nome, a gente não consegue engravidar, tá bom? E como eu sempre digo, a melhor forma de você evitar a gravidez é conseguir comparar esses dois períodos aí que nós vivemos, né? Nós mulheres que ciclamos, passamos por esses dois períodos e nosso corpo dá mais de 20 sinais ao longo do ciclo e você é capaz sim de identificar e interpretar cada um desses sinais aí do seu corpo, tá bom? Lembrando que eu tenho um método, né, onde eu ensino a reconhecer e interpretar esses sinais. Aliás, eu vou abrir uma turma agora em outubro. Quem tiver interesse, fique por aqui que vocês vão ver aí algum videozinho meu convidando vocês para participar dele, tá bom? Próxima pergunta e última. Aqui a pergunta da Josiane. A Josiane perguntou o seguinte, olha só. Oi, eu vi um vídeo sobre os riscos do anticoncepcional, mas quem tem ovário policístico e que tem a menstruação desregulada, que outro método pode usar? Veja bem, essa pergunta da Josiane foi muito importante, porque quer dizer, eu sempre estou ali batendo na tecla dos malefícios do anticoncepcional, é verdade. Mas o anticoncepcional, ele pode sim ser usado como um remédio, como alguma coisa que vai tratar uma doença. E uma delas é o ovário policístico, né? Uma patologia que faz as meninas não desenvolverem o folículo ovariano, essa menina acaba que ela não ovula e ela não menstrua, ela não cicla de forma regular. E por isso elas são tratadas, né, com o anticoncepcional. Nesse caso, Josiane, você tem que seguir a recomendação do seu médico e tomar sim o medicamento. Mas eu quero fazer aqui uma ressalva extremamente importante. Se você pegar a bula do seu remédio que você está usando para o seu ovário policístico, você vai ver lá, muitos deles falam o seguinte: esse remédio foi usado para tratar uma condição em que você tem uma alteração hormonal, mas ao finalizar o tratamento, o medicamento deverá ser retirado, pois apesar de ele servir como método contraceptivo, ele não deve ser usado de forma isolada em mulheres como método contraceptivo, tá? Tem até um remédio muito famoso aí, que começa com a letra D, termina com 35, que muita mulher usa por conta do ovário policístico, mas aí, ó, passa anos seguidos usando como contraceptivo. E aí, ninguém sabe as sequelas que essa mulher vai ter. Ninguém fala disso, mas está na bula, que não pode usar. Por que não pode? Deixo aqui essa pergunta para vocês, tá bom? Então, Josiane, essa recomendação que eu te faço, procure o sua ginecologista, o ginecologista que te passou esse medicamento, converse com ele para que vocês façam aí, né, faça a sua revisão, para ver se você já melhorou dessa sua condição, para que você possa fazer a retirada do medicamento, sobretudo se você quer usar outro método contraceptivo que não o hormônio, né, que faz tão mal para a saúde. Bem, e é isso por hoje, meninas. Espero que vocês tenham gostado aqui do Fê Responde número 3. Continue mandando perguntas, que eu tenho o maior prazer de responder aqui para vocês e ajudar e deixar vocês aí, ó, muito espertinhos do que está acontecendo com o corpo de vocês. Estou aqui para isso, não para polemizar, mas para ajudar, para educar vocês, tá bom? Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.